Amém, boa noite, graça e paz. Glória a Deus, que tempo bom. A André perguntou dos irmãos que vieram no culto da manhã, mas dos que não vieram, quantos assistiram o culto online? Levanta sua mão bem alto, porque essa mensagem agora ela tem, de certa forma, uma continuação na da manhã. Nós vamos retomar aqui alguns pontos da mensagem de manhã, mas que o Pai colocou no nosso coração ao longo da semana, amém? Eu queria reforçar dois avisos. O primeiro é do sábado, dia 25, às 9 da manhã, reunião com todos os diáconos e cooperadores, os que foram consagrados também no ano passado, tá? Teve uma consagração no ano passado. Venham todos, porque nós cremos no que a André liberou aqui nesse tempo de restauração, e nós cremos que a organização, a excelência libera a abundância de Deus. Então nós vamos uma vez mais continuar nos organizando para melhorar a excelência no serviço, e vai ser uma bênção. E no domingo também volta as aulas do nosso trilho de treinamento, domingo dia 26, né? Trilho de treinamento a partir das 7h30. Nós estamos ministrando, está sendo ministrado Maturidade Cristã e o Firmes e Constantes. Maturidade Cristã, se você não começou, não dá para começar agora, precisa esperar concluir essa turma. Mas o Firmes e Constantes nós estamos começando agora, vai ser a segunda lição. Então você que ainda não fez o Firmes e Constantes tem a oportunidade de estar junto com a gente. Nesse ano, vamos juntos de forma intencional, amém? Continuar crescendo em graça e conhecimento. Quero deixar também um abraço aqui do nosso pastor Marcos, da nossa pastora Kátia, que estão aí nos últimos dias do descanso deles, de uma férias merecida, para enfrentar esse ano aí que vai ser muito abençoado, vai ser um ano intenso, amém? Então essa semana eles retornam, acredito que entre quarta e quinta-feira, ou talvez antes, eu não sei o dia exato, mas essa semana eles já retornarão. Vocês sentiram saudade, irmãos? Eu senti saudade dele, eu falei para ele hoje, pastor, estamos com saudade, viu? Não vem com esse negócio de o Brasil só volta depois do carnaval não, que crente não pula carnaval não. E não vale falar também não, então depois da conferência. Não, nós já começamos o ano, já tem bênção, já tem testemunhos, o Senhor já está fazendo, 2025 já começou, irmãos. Na minha vida, 2025 já começou. O que nós estamos falando nesse mês de janeiro, o tema principal desse mês de janeiro é o ano da restituição, ou o tempo da restituição, ou a estação da restituição. E eu prefiro chamar de estação por quê? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a gente libera uma palavra profética e ela começa, mas às vezes ela extrapola o ano calendário, porque justamente é uma estação, é um período. E eu creio que nós estamos vivendo esse período onde nós vamos desfrutar da restituição de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ao longo da mensagem, nós vamos entender que existem várias áreas que nós fomos roubados e a gente nem sabia. Existe uma herança liberada, irmãos, para mim e para a sua vida, que às vezes você nem sabia. Existem direitos que se a gente não ler a Bíblia, a gente não sabe que a gente tem. Você sabia disso? Esse é o ponto da gente ler a Bíblia, da gente entender as promessas. Porque ali está toda a nossa herança, todos os direitos que a gente tem. E que o inimigo não vai falar, irmãos, que você tem isso por direito. O inimigo vai tentar tocar na minha e na sua vida, porque ele vai tentar roubar esse direito que nós temos. Amém? Mas o plano do Pai, ele é perfeito para as nossas vidas, ele foi perfeito para a nossa vida desde o começo. Desde o começo, a nossa vida, irmãos, passa por algumas estações. E como já foi liberado aqui nessa noite, por mais difícil que seja uma estação, por mais complexa que seja uma estação na nossa vida, ela passa. Ela passa. Os dias bons passam e os dias maus também passam. Todo propósito debaixo do céu tem um tempo determinado. De manhã eu citei o exemplo das árvores, né? Que fica sem folha, que murcha, que caem as suas folhas, que perdem os seus frutos no inverno. E é fato, irmãos, tem momentos da nossa vida que nós estamos como uma árvore. Em Jó capítulo 14, Jó fala que há esperança para a árvore cortada, destruída, queimada. Eu lembro daquelas queimadas que tinham no Pantanal. Teve uma queimada agora na Califórnia, né? Passa, destrói a vegetação, acaba com tudo. Mas a Bíblia diz lá em Jó capítulo 14 que essa árvore, que em alguns momentos somos eu e você, ainda que ela esteja caída, cortada, destruída, invalidada, ao cheiro das águas, brotará. Ao cheiro das águas ela volta a brotar, ela volta a florescer. E que eu acho lindo, irmãos, nas estações do ano sobre a criação, é que quando chega a primavera, ele não só mantém a árvore de pé, mas a árvore volta a florescer e a frutificar no Senhor.
Nós fomos criados em Deus para produzir frutos. Existe um plano eterno de Deus para mim e para a sua vida. Um propósito eterno. Que vai além desse tempo. E o propósito eterno de Deus que nós somos, que nós sejamos a sua família. Com muitos filhos, todos iguais a Jesus. Em caráter e autoridade. Esse é o propósito eterno de Deus. Quando Deus criou o homem, o Senhor colocou o homem no jardim para trabalhar, para regar, para cuidar. E falou, vocês vão ser igual. Falou não, né? Definiu como propósito. Iguais a Jesus em caráter e autoridade. Mas o homem pecou, o homem falhou. Deus sabia de todo o contexto. E quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que em todos os momentos da vida, irmãos, o Senhor, na sua longanimidade, no seu amor, Ele tem um plano de restauração, Ele tem um plano de restituição. Eu acredito que poucos de nós aqui pecamos, tanto quanto o apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Jesus. Eu acredito que poucos de nós aqui tivemos passados tão terríveis quanto alguns dos homens de Deus da Bíblia, antes de passarem por um processo de transformação. Mas o Senhor sabia dessa realidade e preparou um plano de restauração e de restituição. Se você ler o livro de Ezequiel, vai falar de restituição. Se você ler o livro de Joel, vai falar de restituição. Se você ler o livro de Jeremias, de Isaías, dos profetas, de Malaquias, de Ageu, a Bíblia inteira está falando do plano de restituição de Deus para mim e para a sua vida. Não tem como a gente esquecer, a gente deixar de considerar que nós estamos vivendo sim uma estação de restituição da parte de Deus. Porque, como eu disse, nós fomos roubados em muitas áreas da nossa vida. E às vezes a gente ainda acha que é o culpado. Amém? Não que nós não tenhamos participação nisso. Por quê? Porque o inimigo ele veio, sim, ele ficou a despeito, né? A despreita da criação, ele ficou espiando a criação. Ele ficou olhando tudo que Deus fez. Ele viu o amor que o Senhor depositou sobre a vida dos homens. Ele viu que os homens tomou o seu lugar ali na comunhão com Deus, na amizade, no andar com Deus, na visitação de Deus. Então o propósito dele, destruir o homem. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus falando, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Desde o Éden, o propósito de Satanás, roubar, matar e destruir. E tudo aquilo que rouba, mata e destrói vem dele. Ainda que em alguns momentos ele seja usado por Deus para um propósito maior. Quando Deus permite que nós passemos por uma situação, pode esperar. Existe ali um alinhamento ou ele vai te colocar em uma posição mais elevada. Assim como ele fez na vida de Jó. Mas aquilo que vem de uma forma que tende a ser definitiva na minha e na sua vida vem do inimigo. A gente precisa entender como igreja de Cristo que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Tudo o que Deus quer para mim e para você é bom. A bênção de Deus ela enriquece, ela não acrescenta dores. A bênção de Deus na nossa vida ela não acrescenta dores. Se houver alguma área da nossa vida onde tem sido acrescentado dores, nós precisamos repensar. Mas o inimigo, irmãos, ele tem uma característica, ele tem uma qualidade. Ele cumpre fielmente o seu chamado, o seu ministério. Ele está todos os dias tentando com esse mesmo propósito, roubar, matar e destruir. E como eu disse, ele conseguiu no Jardim do Éden, foi o primeiro grande roubo. E lá no Éden, no início da criação, ele roubou a herança e a autoridade e a bênção que estava sobre o homem. O homem não passava pelas dificuldades que temos hoje. O homem estava debaixo de uma bênção. O homem caminhava na presença de Deus. Havia comunhão entre o homem e o Senhor. Ele matou o homem espiritualmente através da separação para com Deus. E destruiu o relacionamento e a comunhão do homem com Deus, também distorcendo ou destruindo o seu caráter e a sua identidade. Desde o Éden, ele está tentando roubar, matar e destruir. E hoje não é diferente com as nossas vidas, as tentativas do inimigo. Hoje ele está tentando da mesma forma, roubar, matar e destruir. Mas são promessas que o Senhor tem sobre as nossas vidas. São sonhos, são projetos, são planos que Deus colocou no nosso coração. São planos que o céu liberou sobre as nossas vidas, que o inimigo tenta matar, roubar e tenta destruir. Ele tenta arrancar de nós o melhor que nós temos. E você pode olhar do lado e falar, não, Ismael, mas nós daqui estamos tão limpinhos, bonitinhos, cheirosinhos, mas eu estou falando enquanto humanidade. Quantos familiares, quantos parentes você tem que o inimigo não está roubando, matando e destruindo e colocando numa situação de calamidade? E nós como igreja de Cristo vamos entender ainda mais o nosso papel.
E quantos de nós, mesmo nós que estamos na igreja, o inimigo não está tentando de alguma forma sorrateira roubar as nossas emoções, os nossos sentimentos, roubar as nossas expectativas, roubar a nossa fé? Às vezes a gente entra na igreja, recebe uma palavra maravilhosa, um momento de louvor maravilhoso, e a gente não sente a presença de Deus. E eu quero já te indicar que se você vir a sentir isso, entenda que o inimigo está tentando roubar algo de você. Todos os dias, da hora que ele acorda até a hora que ele dorme, ele vai tentar roubar a sua comunhão com o Espírito Santo. Ele vai tentar roubar o seu tempo de devocional. Ele vai tentar roubar as tuas forças. Ele vai tentar roubar a tua família. Ele vai tentar roubar o teu emprego. Ele vai tentar roubar a tua fé. Amém? Para cada uma pessoa que aparecer te encorajando, vai aparecer algumas pessoas tentando te desanimar. Amém? Porque nós temos essa compreensão, irmãos. Não que isso seja bom. Mas sobre o plano do inimigo contra as nossas vidas, o Senhor liberou um antídoto, o Senhor liberou uma resposta, que é a base de toda a nossa restituição e restauração, que se chama Jesus Cristo. O que Jesus conquistou na cruz por mim e por você revoga toda sentença, toda situação que começou no Éden. A primeira coisa que Jesus conquistou na cruz para mim e para você é a vida eterna. Então esse aspecto do ministério do Satanás, de matar, já não vale mais contra mim e contra você. Se nós estamos em Cristo, nós temos a certeza da vida eterna. E a nossa vida aqui é uma transição passageira. A nossa realidade é o céu. Desfrutando da presença de Deus, desfrutando do melhor que o Pai tem sobre as nossas vidas. A salvação, a vida eterna, ela é instantânea para mim e para você. Quando nós confessamos com a nossa boca, cremos com o nosso coração, nos entregamos para Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. Você tem direito à vida eterna. A salvação, ela não é pelo nosso esforço. A salvação, ela é um dom de Deus. Ela é de graça, por intermédio da fé, para que nós não nos gloriemos. Mas a restauração e a restituição não é imediata, é um processo. A restauração e a restituição são processos. E esse processo pela Bíblia, pelo que nós vemos na Bíblia, como eu disse em alguns livros, principalmente dos profetas, Joel, Jeremias, Ezequiel, esse processo ele tem uma ordem certa. Então Jesus conquista na cruz a ressurreição. Jesus conquista na cruz também a restauração. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Contra o roubo o Senhor restitui. Existe promessa de restituição para mim e para a sua vida. Existe um plano de restituição para mim e para a sua vida. E contra a destruição o Senhor restaura. Restituição é devolver aquilo que foi perdido, devolver aquilo que foi roubado em justa medida. E restauração é reconstruir aquilo que foi destruído. O plano de Deus para mim e para a sua vida, restituição de tudo que foi tomado e restauração de tudo que foi rompido, de tudo que foi quebrado. Restauração é consertar o que foi quebrado. E nós estamos debaixo desse plano de Deus, mas como eu disse, existe uma ordem que nós vemos aqui à luz da palavra. E essa ordem, que eu vou detalhar muito mais na sequência, e trazer as referências da Bíblia, ela começa pelo processo de restauração. Por que o processo de restauração? E o que é o processo de restauração? Primeiro, o Senhor precisa nos restaurar como seus filhos. Primeiro, o Senhor precisa restaurar a nossa identidade, o nosso caráter. Primeiro, o Senhor precisa revelar para nós quem nós somos. A palavra profética, ela revela o caráter e a identidade. O Senhor, em todo o tempo, Ele está tentando nos mostrar quem nós somos. Quem nós somos dEle. O quanto nós somos amados. Qual é a nossa condição de filhos. Qual é a nossa condição de cooperadores de Deus na construção de um futuro. Não é uma questão de religião, irmãos. Porque tem pessoas que passam anos vindo para uma igreja e não conseguem entender o seu papel de filho. Aquela parábola do filho pródigo, ela me chama a atenção, o filho, o irmão que ficou, e não somente o pródigo, não o que saiu. Porque aquele filho que ficou, ele tinha direito a tudo. Ele era herdeiro de tudo, mas ele nada era diferente de um escravo, porque ele não reconhecia o seu papel de filho. Ele não reconhecia a sua possibilidade de entrar na presença do seu pai e colocar as suas necessidades, e colocar as suas petições, e colocar os seus desejos, e apresentar os seus sonhos, e consagrar diante de Deus os seus planos, e esperar uma resposta do seu pai. Ele passou a vida inteira se comportando como um servo. Ele passou a vida inteira a par das decisões, dos planejamentos. Irmãos, o céu quer que nós participemos
através das nossas intercessões, da condução da nossa terra, da condução da nossa vida, da condução da realidade da nossa família. O céu quer que você participe assim como Abraão participou com Deus, da decisão de destruir Sodoma e Gomorra. Abraão entrou na presença de Deus, ou Abraão estava falando ali com aqueles anjos: Senhor, e se tiver 50 justos? E se tiver 40 justos? Abraão negociou com Deus, negociou com os anjos daquela situação. O céu, ele quer que nós negociemos com ele. Senhor, e sobre a minha cidade? Senhor, e sobre a economia do meu país? Senhor, e sobre a minha família? Senhor, mas e se eu ajudar? Senhor, mas e se isso acontecer? Senhor, como pode ser feito diferente? Nós somos convidados a participar dessa realidade. No nome de Jesus. Continuando aqui, irmãos, o Senhor quer restituir aquilo que foi roubado das nossas vidas, mas primeiro Ele precisa restaurar a nossa posição de filho, a nossa posição de comunhão, a nossa posição de adoradores. Primeiro Ele quer revelar ao nosso coração que nós somos uma nação santa, um povo eleito, um sacerdócio real. Você pode se sentir feliz porque você foi escolhido por Deus para uma grande obra. Você pode se sentir feliz porque você carrega um grande propósito em Deus. Você carrega um grande chamado em Deus. E você pode se sentir feliz e privilegiado por essa realidade. Enquanto nós não fomos restaurados na identidade, ou seja, termos a nossa identidade corrigida, a sua forma original, nós não conseguimos identificar a restituição de Deus na nossa vida. Primeiro o Senhor restaura e depois Ele restitui o que foi roubado. Então uma das perguntas que eu faço hoje: como eu posso viver a restituição de Deus em todas as áreas da minha vida? Irmãos, tem alguém precisando de restituição de Deus aí? Eu preciso de muita. Eu preciso que o Senhor me restitua. Muitas coisas que eu perdi. Existem situações que nós, como Esaú, coisas importantes da nossa vida que nós entregamos a troco de banana. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Quantas coisas nós não perdemos pela nossa inexperiência. A Bíblia diz que o Senhor perdoa os pecados da nossa mocidade. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe que às vezes na nossa juventude a gente faz coisas que não deveria. Decisões que a gente vem carregando. Não estou falando isso para gerar culpa. Eu estou falando isso para falar que você foi roubado assim como eu fui roubado. Nós fomos roubados enquanto nós não sabíamos, enquanto a gente não conhecia. A gente foi roubado quando as circunstâncias da vida nos levaram a tomar uma decisão que não foi a melhor. Quantas decisões, irmãos, na vida a gente não tomou por causa da pressão do momento, por causa de uma necessidade. Quantas coisas importantes nós não entregamos por causa de uma necessidade. Abrimos mão de quem nós somos em Deus, por causa de uma necessidade. O Senhor conhece, o Senhor sonda o teu coração. O Senhor, Ele não julga pela aparência como eu julgo pela aparência, como eu posso te ver e discernir pela aparência. O Senhor julga com equidade. A justiça de Deus, a Bíblia diz que é uma justiça com equidade. Igualdade, irmãos, é tratar todo mundo igual, e equidade é tratar os diferentes de forma diferente. O Senhor pondera os seus momentos de vida. Que amor é esse, irmãos? É inexplicável. O Senhor pondera os meus momentos de vida. O Senhor não trocou o meu chamado, o Senhor não trocou o propósito que eu carregava por alguns anos da minha mocidade, que eu estava meio rebelde. O Senhor, Ele não trocou o teu chamado, o propósito que você carrega por algum deslize que você cometeu. Ele tem restituição, Ele tem perdão para você. Ele vai fazer todas as coisas novas de novo na minha e na sua vida. Como nós vamos viver a restituição de Deus em todas as áreas da nossa vida? Nos permitindo primeiramente ser restaurado por Ele. Quando Davi pecou, e está lá em Salmo 51, e as situações começam a vir contra a vida dele, as situações começam a vir contra ele, ele pede para o Senhor: leva o reino, leva os bens, leva as posses, leva os prestígios, leva os privilégios, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Não retira de mim a alegria da minha salvação, me devolve a alegria da tua salvação. E Davi começa a se quebrantar e ele fala: porque a um coração quebrantado o Senhor não desprezará. O processo de restauração, ele passa pelo processo de quebrantamento, de reconhecermos quem é o Senhor e aonde nós precisamos nos encontrar nele. O povo de Deus sai do Egito e vai para a terra prometida. Está lá em Gênesis e Êxodo, que nós estamos lendo agora, amém?
na nossa leitura anual da Bíblia em conjunto. Gênesis e Êxodo. Êxodo, o povo de Deus sai, o povo de Deus fica 430 anos no Egito. E o povo de Deus não fica no Egito em vão. Deus falou para Abraão, ainda não deu a medida do pecado dos cananeus, então a tua descendência vai descer para o Egito. A tua descendência no Egito vai peregrinar por 430 anos, vai ficar lá por 400 anos. Mas quando eles voltarem de lá, eles vão crescer em números, eles vão crescer em possessões, e eles vão sair de lá como uma grande nação. Até o Egito cumpre um propósito de Deus na nossa vida. Até o Egito, até no Egito, o Senhor cumpre um propósito na nossa vida. Mas voltando, o povo então sai do Egito agora depois desses 430 anos e vai em direção à Terra Prometida. E o maior desafio que alguns desses homens passam, nós sabemos que dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb chegam na Terra Prometida. O maior desafio de Josué e de Caleb, guardar os seus corações. Guardar os seus corações foi o maior desafio deles. Tempo de crise, irmãos. Tempo de problemas. Todo mundo fala do problema. Para mim, o maior problema do medo, não é só que o medo nos paralisa, porque o medo nos paralisa. No tempo da pandemia, quem pôde ficar em casa, se escondeu, sumiu do mapa. Eu não estou falando aqueles irmãos que falaram que não podia ir para a igreja, mas ia para o shopping, não. Eu estou falando que realmente o medo nos paralisou. Medo do desconhecido, a gente não sabia o que vinha. Mas para mim o maior aspecto do medo não é que te paralisa, que te impede de tomar uma decisão. O maior aspecto do medo é que ele pulveriza, ele viraliza. O medo pega em todo mundo. Se eu começar a falar todos os dias que não vai dar certo, que vai ter problema, daqui a pouco minhas filhas, minha esposa estão com medo, daqui a pouco os irmãos estão com medo, a célula está com medo. O medo, ele dispersa. O medo, ele contagia. O medo contagia. Então, no meio daquela situação, no meio do deserto, Josué e Caleb precisavam guardar os seus corações para não serem contagiados pela incredulidade e pelas notícias de medo que muitas pessoas estavam falando naqueles dias. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles são as saídas da terra. Guarda o teu coração para não ser contagiado pelo medo e pela incredulidade das pessoas e pelas dúvidas e pelo momento e pelo que está acontecendo. Fique firme nas promessas de Deus. Um conselho pessoal, não compartilhe más notícias. Porque talvez no meio da má notícia você pode estar firme, mas talvez você está contaminando, contagiando uma pessoa que talvez não está com uma fé tão firme quanto a sua naquele momento. Quantos de nós, buscando um lugar de fuga, não decidimos, não tomamos uma decisão por causa do medo? As pessoas começam a falar, a empresa está quebrando, a empresa está quebrando, a empresa está quebrando. Você vai lá e fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou pedir demissão. Quantas decisões da nossa vida, em quantos momentos da nossa vida nós não fomos roubados, porque nós tomamos uma decisão por causa do medo, que nos contagiou, que tomou o nosso coração. Então o que acontece com Josué e Caleb? Por que eles precisaram guardar o coração deles? Porque senão eles seriam roubados nas promessas por causa do que as pessoas estavam falando. Se a gente não guarda o nosso coração, nós somos roubados nas promessas, por causa do que as massas estão falando. Nós vamos entender melhor isso. Às vezes o ruído, ele é tão alto que nós não conseguimos enxergar a oportunidade no meio dos problemas ou a bênção no meio do deserto. Quando uma pessoa vir com más notícias para você sobre o seu país, sobre a sua família, sobre o seu local de trabalho, sobre a sua igreja, sobre o seu casamento, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, repreende no nome de Jesus e traz à memória as promessas. Fala, esta não é a verdade que o céu tem para a minha casa. O céu tem para a minha casa as promessas. Estabelece, finca os marcos das promessas sobre a sua casa e sobre a sua família. Porque tudo o que influencia o nosso coração, como ponto de vista de muitas pessoas, pode nos fazer perder a percepção de que Deus está no nosso meio. Foi isto o que aconteceu com o povo de Israel. Olha o que aconteceu ali naquele momento do Egito, e por isso que o Senhor precisa primeiro nos restaurar. O povo saiu dali, mas eles passaram 400 anos que não ouvia a mensagem, que não ouvia a pregação, que não ouvia uma palavra, que não tinha uma manifestação profética, ainda que por tradição, eles vinham recebendo algo da palavra de Deus. Eles passaram 400 anos sem o ensino da palavra, sem uma liberação mais profunda. E agora eles passam 400 anos com uma identidade de escravo, distorcida.
se vendo na realidade escravo. Aí eles vão para o meio do deserto, debaixo da confiança. E no deserto, por mais que eles estavam no deserto havia milagres. O povo de Israel via milagre todos os dias, mas não entendia, porque a identidade deles não era de filhos, era de escravo. Eles precisaram passar pelo processo de transformação de uma identidade. Enquanto nós não temos a nossa identidade restaurada, enquanto nós não passamos pelo processo de restauração de Deus, se o Senhor restituir coisas da nossa vida, nós vamos entender de forma errada, ou nós não vamos reconhecer o bem de Deus na nossa vida. Quando nós não entendemos a nossa posição de filhos, e Deus começa a abençoar, a gente usa a bênção de Deus para pecar. A gente usa o bem de Deus para pecar. A gente usa o bem de Deus para não vir para a igreja. E depois, a gente ainda vai lá e fala, foi o emprego que o Senhor me deu. Foi o carro que o Senhor me deu. Foi a condição que o Senhor me deu. Então, por isso, antes do processo de restituição que o Senhor vai fazer, que nós estamos vendo essa estação, vem o processo de restauração. Restauração da nossa fé, da nossa convicção, do nosso caráter, da nossa identidade, de tudo o que Deus tem para nós. Todos os dias, no deserto havia milagres, mas o coração do povo de Israel estava tão tomado pelo egocentrismo, que eles não conseguiam enxergar. Eles estavam tão tomados pela opinião própria, pelo que eles achavam. Eles imaginaram como seria o processo de libertação. E porque eles estavam tomados por aquilo que eles achavam que seria, eles não conseguiram enxergar o que Deus já estava fazendo. Antes do povo sair do Egito, vieram as 10 pragas, que foram maravilhas. Pragas assim insondáveis. Caiu fogo do céu, caiu a saraiva, piolho, rã, todo tipo de situação. O mar ficou, o rio Nilo ficou como sangue, as águas do rio. Tudo acontecia em todo o Egito, mas o Senhor guardava Gósen e Râmeses, que era onde o povo de Israel estava. O Senhor sempre blindou aquele povo, e aquele povo não conseguiu entender que isso era o amor de um pai para um filho. E eles não conseguiam entender isso no deserto, porque o coração deles estava tomado. Quando nós estamos com entulho no nosso coração, nós ficamos com a visão distorcida e obstruída. E às vezes Deus está mandando e nós não estamos reconhecendo o bem de Deus que já estamos vivendo. O povo de Israel estava no deserto, mas no deserto tinha maná, tinha codorniza, tinha livramento, Deus abriu o mar. E eles não conseguiam enxergar a bondade do Pai em todo aquele tempo. E na primeira oportunidade, quando faltava uma cebola, eles reclamavam. Eles questionavam a sua identidade. Será que nós somos filhos? Será que nós somos amados? Na primeira tribulação, na primeira porta fechada? No primeiro não de Deus? E eu não sei porquê, eu não sei se você já reparou, mas como Deus fala não para os seus filhos a quem Ele ama. Só acontece comigo, gente? Com vocês também. Como nós somos, irmãos, alinhados pelo nosso Pai, aqueles a quem o Pai ama, como nós somos alinhados por Ele. Às vezes o Senhor está fazendo e nós não conseguimos enxergar. Uma coisa que aconteceu no ano passado, que eu citei de manhã e vou citar agora de novo. A gente precisa entender que o ano que a gente não perde já é uma grande vitória. Eu precisei falar isso para o meu chefe esse ano, ele falou, Ismael, será que a gente vai ter um resultado tão bom? Eu falei, olha, com tudo que aconteceu, a nossa maior vitória vai ser não perder nada. Existem anos que as portas não se fecharem, já é uma grande vitória. Existem anos que você sobreviver, já é uma grande vitória. Tem ano que você não retroceder, já é uma grande vitória. Tem anos que você conseguir vir para a igreja, já é uma grande vitória. O nosso propósito, o nosso coração é sempre avançar, não é? É sempre buscar mais e o melhor. Mas a gente precisa reconhecer a bondade de Deus nas coisas pequenas também. Do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Por isso, primeiro o Pai restaura e depois Ele restitui. Primeiro, Ele trabalha em nós, para depois Ele trabalhar por nós. Em Isaías 64, versículo 4, se não me falha a memória, a Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu de um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso papel é esperar nele. Nosso desafio é esperar nele. E se nós esperamos nele, Ele vai trabalhando por nós, pela minha e pela sua vida. Mas eu tenho falado, irmãos, e aqui eu quero aprofundar, apesar do horário, sobre o que a humanidade tem sido roubada, aonde a humanidade tem sido roubada ou destruída pelo inimigo. Texto base de 2 Reis, capítulo 11. Eu quero falar sobre Atalia, Joás e Joiada, e o título da ministração de hoje é a restauração e a restituição de Deus sobre as nossas vidas.
Já entendemos que existe propósito, já entendemos que o Pai quer restaurar sobre a nossa vida. Mas a pergunta é, Ismael, aonde nós fomos roubados? Eu não sei. Ismael, aonde eu fui roubado? O que o inimigo roubou de mim? Vamos entender aqui, irmãos, da Bíblia? 2 Reis, capítulo 11, a Bíblia diz: quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real, ou seja, os seus netos. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, e a irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que ia ser assassinado, e colocou num quarto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100, dos canários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor, com juramento. Depois lhe mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte. Aí deu uma ordem para os soldados ali. Depois, já no versículo 12, depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então proclamaram o rei, ungindo, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo, e onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou: traição, traição. No verso 17, e Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor, e também fez um acordo entre o rei e o povo. Essa história é a história de muitos de nós, e é a história da humanidade. Apesar que parece um absurdo, que quando o pai, o rei Acasias, morreu, em um contexto ali com o rei de Israel também, mas quando o rei Acasias morreu, justamente a avó manda matar os netos, para tomar o lugar dos netos, para usurpar o lugar dos netos. Mas que tipo de avó é essa? Aonde essa história se encaixa na nossa realidade? A gente precisa entender que a Atalia era uma pessoa, era uma mulher, era a rainha Atalia, mãe do rei Acasias. Mas a gente precisa entender que ela estava tomada por um espírito, tomada na intencionalidade de abortar as próximas gerações. E eu tenho para mim que a rainha Atalia, o espírito que estava sobre a Atalia era pior do que o espírito de Jezabel. Porque Jezabel queria calar a voz profética. Atalia queria calar a restauração de Deus sobre o povo de Israel. Atalia queria abortar a próxima geração. Atalia queria abortar que Joás se levantasse como rei, ou que os filhos do rei tomassem o seu lugar e a sua posição como filhos. Todas as vezes que um processo de restauração está vindo, o inimigo tenta abortar esse projeto. Assim foi com Moisés, assim foi com Jesus, e assim foi com Joás, e assim foi com cada um de nós. Joás foi um rei que restaurou a adoração em Judá. E nós vamos entender por que ele restaurou aqui. E nós estamos vendo, irmãos, dias como esse, uma geração lutando contra outra geração para não avançar. Eu nunca vi tanto esforço, e aí vocês podem me corrigir, eu falei de manhã, vou falar agora também. Eu nunca vi tanto esforço de um determinado grupo de pessoas para legalizar o aborto. O que eles estão tentando abortar nessa próxima geração? Não tenho dúvida nenhuma que a próxima geração vai viver um romper extraordinário da parte de Deus. Vão ser muito mais intensas na presença de Deus do que nós temos sido, porque a tentativa do inferno está grande no mundo inteiro, para calar toda uma geração. Eu estou falando de uma geração de profetas, de pastores, de evangelistas, de líderes de célula, de diáconos, de levitas, que o inferno está tentando calar. E que eu e você como igreja nos posicionamos, precisamos entender qual que é a nossa realidade, porque um dia nós passamos por isto. Um dia Satanás tentou abortar a minha e a sua história, o propósito que nós carregamos. Ele tentou abortar desde o ventre das nossas mães. E ainda que não tenha conseguido, depois ele tentou abortar a minha e a sua história na infância, nos colocando em situações que talvez uma criança não deveria passar, ou uma situação aquém de despertar um potencial em uma criança, gerando uma série de situações, rejeição.
A identidade de uma criança é formada até os 7, de 7 a 10 anos de idade. E essa é a idade onde Satanás ataca as famílias, trazendo todo tipo de situação. Situações, como nós vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui as situações que o inimigo traz sobre a infância de uma criança, que ele tenta destruir. Situações como todo tipo de calamidade, olha aqui, abuso, violência doméstica, maus tratos, escassez, sempre foram ferramentas do inimigo para abortar os propósitos de Deus. A palavra ela não flui com liberdade, aonde há essas situações. Em todos os países, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você andar na rua e ver um mendigo, você precisa olhar com ele da seguinte forma: ali está um pastor que foi roubado. Ali tem o evangelista que foi roubado. Ali tem o irmão igual a mim que foi roubado. Em algum momento da sua história. Talvez na sua infância. Como eu falei aqui. Talvez por um abandono. Talvez por qualquer situação que tenha passado. A quem? De liberar o potencial do propósito que carregava. Quando nós fomos criados sem a intencionalidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. E como eu falei aqui, o problema não era a Thalia, não era a pessoa, era o espírito que estava por trás dessa situação. Que veio vindo de geração em geração desde o Éden, aonde houve o primeiro grande roubo, a primeira grande destruição e a primeira grande morte. E pegou os nossos pais e os pais dos nossos pais até chegar lá e veio de lá para cá. E muitos de nós fomos criados sim a quem? De liberar algo da parte de Deus, de ter uma identidade de filho de Deus revelada. Quantas pessoas não conseguem ver Deus como um pai amado por causa dos problemas que teve na sua paternidade? Quantas pessoas não conseguem ver Deus como sendo filho de Deus querido, amado, porque não viu isso dentro de casa? O inimigo tentando abortar um propósito que era gerado dentro de você e dentro de mim. E depois passou a infância, e como eu falei aqui, nós não estamos aqui para gerar culpa, nós estamos aqui para entender o que Deus vai restituir na nossa vida. Porque lá em algum momento muitos de nós perdemos. Mas essa estação que nós estamos vendo é uma estação que nós vamos receber em dobro. Tudo o que um dia foi roubado. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, nem o esforço pode substituí-la. Quando eu ia colocar as minhas filhas, que elas saíram do maternal, e eu ia colocar numa escola, eu falei: Senhor, eu quero pagar a melhor escola para as minhas filhas. Na hora que eu vi o preço, eu falei: não, Senhor, vamos ver a segunda melhor. Na hora que eu vi o preço, eu falei: não, Senhor, vamos para a terceira melhor. E eu fiquei preocupado. E eu falei: Senhor, como que eu vou liberar o melhor para a vida das minhas filhas? E o Senhor me trouxe essa palavra: a minha bênção enriquece, e o seu esforço maior não pode substituir a minha bênção na vida delas. Ora, libera uma bênção, libera uma palavra, seja um exemplo, trabalha pela vida dela, porque elas estarão debaixo de uma bênção que nenhum esforço humano pode substituir. E eu falei: Senhor, não deixa a minha limitação financeira roubar uma possibilidade das minhas filhas viverem um futuro grande, um futuro lindo na tua presença, um futuro que elas podem viver. Não deixe que a minha limitação financeira roube isso da vida delas. Eu coloquei uma oração debaixo de uma impossibilidade como pai. Ou melhor, sobre uma impossibilidade que eu tinha como pai, eu coloquei uma oração. E assim eu faço na vida delas, eu falo: Senhor, não me deixe roubar nada do que o Senhor tem reservado para a vida delas. Eu preciso proteger, eu preciso abençoar a próxima geração e não roubar a próxima geração do teu melhor. Irmãos, não permita que os teus filhos tenham um destino, tenham um futuro menor do que o seu. Se você se formou pela graça do Pai, se esforce para que o seu filho também se forme e vá além. Se esforce para que os teus filhos vão além. Eu estou falando em todas as áreas aqui, mas principalmente na vida espiritual. Seja uma referência dos seus filhos para que ele vá além do que você tem ido. No nome de Jesus. O inimigo ele não desistiu de roubar desde o Éden. E ele está tentando nos roubar. Então, passamos por essa fase de infância. E nós não temos que culpar os nossos pais, os nossos progenitores. Não. O objetivo não é esse. O objetivo é entender que Deus vai restituir. Talvez agora que o Senhor tem restituído na sua vida, você precisa voltar lá. E também resgatá-los dessa realidade. Que eles têm vivido talvez. Mas enfim, passou a infância, o inimigo tentou te roubar, tentou te saquear, tentou destruir a sua vida e não conseguiu. Então depois vem a adolescência. A adolescência é uma fase conturbada, irmãos, na vida das pessoas.
É, não? Não? É? É obviamente que tem toda a mudança que as pessoas passam. Mas por que que a maioria das frustrações vem justamente na adolescência? Na juventude? Por que que a fase que as pessoas que são criadas na igreja, isso é um alerta para os pais, a fase que as pessoas são criadas na igreja, a fase que elas mais saem da igreja é na adolescência? Por que que existe tanto assédio para se tirar um adolescente da igreja? Porque aquilo que Satanás não conseguiu na infância, ele vem tentar na adolescência das nossas crianças. Olha, nessa minha pouca experiência como cristão, de 39 anos, o que eu vi de adolescente saindo da igreja por causa de uma paixão não correspondida. O que é isso, Ismael? São futuros, são destinos proféticos sendo roubados por causa de uma frustração no relacionamento. O que eu vi de adolescente saindo da igreja por causa de uma rejeição de amigos, ou porque tinha pouco dinheiro, ou porque tinha pouco recurso. O que eu vi Satanás roubando os nossos adolescentes e os nossos jovens, em diversas situações. E a Bíblia diz que é mais fácil a gente conquistar uma cidade fortificada do que um amigo ofendido, do que um irmão ofendido. O cuidado que a gente tem que ter para não ofender um irmão. Mas isso é um aspecto. Enquanto eu falava com Deus a respeito dessa palavra durante a semana, o Senhor me trazia outro aspecto. Quantas pessoas Satanás não tentou ceifar a própria vida, levando para uma situação de vício, levando para uma situação de criminalidade, levando para viver uma vida completamente à margem da sociedade. Perigo todos os dias. Uma tentativa também do inimigo de roubar, de matar e de destruir. Na adolescência de muitos de nós, ele estava despreito assim. Ele estava olhando, ele estava tentando. Ele estava tentando jogar na depressão, em toda essa situação. Mas o que a gente precisa entender, irmãos, que apesar de que muitos de nós, não precisa levantar a mão, eu não quero saber do seu passado. Mas apesar de que muitos de nós, pelas nossas decisões da juventude, passamos pelo vale da sombra da morte, existia um sangue do Cordeiro nas portas da nossa casa, que não permitiu que a morte entrasse. Nós estávamos guardados, protegidos. O que era esse sangue do Cordeiro? O que era essa proteção? Era a intercessão de uma igreja que estava orando. Era a intercessão de um familiar que estava orando. Era a intercessão de alguém que estava orando. Era alguém que Deus tinha levantado para nos guardar naquele momento. Então, quando a gente se pergunta, por que a maioria das nossas lutas acontece dentro de casa? Por que nós somos tão atacados dentro da nossa família? A Bíblia diz que sim, que seria pai contra filho, irmão contra irmão. Por que isso acontece? Obviamente que isso é espiritual. Como pode ser natural uma avó, como nós vimos aqui no caso de Atalia, matar o seu próprio neto? Como pode ser natural o pai levar o filho para a cerveja, para o álcool, para qualquer coisa? Como pode ser natural o pai não desejar o melhor para o seu filho? O bem para o seu filho? Obviamente que isso é espiritual. O inimigo tentando abortar um projeto de Deus que está ali dentro daquela pessoa que não sabe, que não conhece, porque ainda não ouviu do nome de Jesus. E nós precisamos ter essa percepção que o Senhor já nos tirou desse lugar e dessa posição. Quantas vezes os ataques vêm no meio da família, as invalidações começam dentro de casa. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para quebrar todas essas situações, para restaurar tudo o que foi destruído, ainda que tenha sido destruído dentro da sua casa, no seio familiar. Ainda que você foi invalidado na vida, anulado na vida pela pessoa que mais deveria te dar uma força, mais deveria te dar um apoio, mais abençoar a sua história. O Senhor é aquele que nos restaura para nos restituir. E o Pai falou muito comigo essa palavra essa semana, sobre esse aspecto de pessoas que Ele guardou. Nós somos guardados em todo o tempo, o Senhor estava lá. O louvor que nós cantamos aqui no começo, Ele nunca nos deixou, na tempestade ou na paz. Ele nunca nos deixou, Ele sempre estava lá. Mas além de Atalia, irmãos, tem outro personagem nessa história, que é o sacerdote Joiada. Atalia era a rainha e Joiada era o sacerdote. E o sacerdote Joiada aqui é a representação do Espírito Santo. O sacerdote Joiada, para a gente entender a história, o rei Joás, ele se tornou rei com 7 anos de idade, ele não sabia fazer nada. Ele não tinha experiência nenhuma. O sacerdote Joiada ensina ele a governar debaixo da autoridade de Jesus, a governar debaixo de uma palavra. O sacerdote Joiada, ele faz o papel de Espírito Santo, que é aquele que ensina, que consola e que encoraja. Ele era o ombro amigo, ele era o intercessor, ele era o ensinador de justiça, ele era aquele que ensinava a palavra.
E para mim o Senhor colocou no meu coração que o processo de restauração de Deus na nossa vida, o Senhor levanta joiadas da nossa história. O Senhor levanta pessoas que vão nos favorecer de uma forma que a gente não entende. Talvez no momento crucial da nossa vida, que era para a gente colocar a mão o pé no pecado, o pé em uma situação que seria irreversível, o Senhor mandou alguém lá. E falou comigo, e falou com você, e falou, volta. Deus tem um plano para a sua vida, você é querido, você é amado, a sua história ainda não terminou. Existe um problema, irmãos, na vida de joiada. Que às vezes joiada, ele se levanta como uma pessoa, o Senhor levanta um joiada, o Senhor toma uma pessoa com o Espírito Santo como espírito de joiada para nos abençoar. Só que às vezes é uma pessoa que nós não queríamos que fosse. Às vezes é uma pessoa, um líder, uma pessoa que talvez conhece menos, que tem uma dicção pior, que não tem tanto conhecimento ou tanta experiência, ou não teve uma carreira tão brilhante quanto a nossa. É a pessoa que o Espírito Santo tem levantado para ser os nossos intercessores. Para ser aquele que vai orar por mim e por você, aquele que vai nos abençoar. A despeito de tudo que nos foi roubado, até mesmo de gerações passadas da nossa família. Porque tem famílias que nunca ninguém desfrutou de comunhão, de paz, de prosperidade. Famílias que vêm sendo roubadas há muitas gerações. Olha a situação, tem famílias que a gente conhece, a gente já ouviu falar. O casamento dos pais, o casamento dos tios, nada nunca deu certo. Não tem como a gente não entender que isso não é espiritual. A vida dos avós, a vida dos bisavós, sempre uma situação de calamidade. Mas o Senhor me trouxe aqui com esta palavra nesta noite para dizer que toda situação de calamidade, ela se encerra na nossa geração. Ela se encerra na nossa geração. Ela não vai passar para a próxima geração. Nós não vamos abortar a próxima geração. E ela não vai ter mais valor, validade sobre a sua vida. Porque sobre a sua vida o Senhor vai primeiro restituir. Para depois você ser um joiado na vida de muitas pessoas. E levar uma restauração sobre a vida de muitas pessoas. Mas joiada, às vezes, ele, como eu falei aqui, o Senhor levanta essa pessoa que, de repente, não era quem a gente gostaria. Eu aprendo muito, irmãos, na vida de Moisés e de Josué. No relacionamento, na amizade, na vida de Moisés com Josué. Existe um mistério ali naquela situação. Porque tem momentos que joiada precisa falar com a gente, ensinar, corrigir, exortar. Só que tem alguns momentos que nós queremos ser joiada, irmãos, e o que vai promover, uma das chaves da restituição de Deus na vida do homem e da mulher é a humildade. A humildade. 2 Crônicas 7,14. Se você gravar esse versículo e tentar aplicar na sua vida, 2 Crônicas 7,14, é a chave da restauração e da restituição de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então primeiro vem a restauração, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra, e depois vem a restituição de Deus. Primeiro ele nos coloca de volta, ele restaura a nossa vida e depois coloca de volta a nossa posição. Mas o que eu aprendo com a história de Josué e de Moisés? Josué, irmãos, ele não serviu Moisés, porque Moisés era melhor do que ele. Josué, ele não serviu Moisés, ele não era o ajudador de Moisés, porque Moisés era o ungido e Josué não era ninguém. Josué, ele não serviu Moisés, porque Josué era desqualificado para fazer o serviço. Josué serviu Moisés por uma única razão. Ainda não tinha chegado a estação do propósito que Josué carregava. A Bíblia diz que todo o propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Enquanto não chegar a estação do propósito que eu carrego, o meu papel é servir. O meu papel é ouvir o que joiada está me falando. É entender quem que Deus está levantando para me fortalecer, para me abençoar, para me ajudar, para mudar a minha história. Enquanto não chega a estação do propósito que você carrega, se humilha. A humilhação, como Davi fez, é uma das chaves da restauração. Naquele texto de 2 Crônicas 7,14, às vezes a gente até ora, até busca a face de Deus. Às vezes a gente até se arrepende, mas na hora de se humilhar é difícil. Ou coisa difícil é se humilhar, irmãos. E se humilhar, não é necessariamente se anular como pessoa. Eu vou falar, vou até mudar, eu vou falar, porque se humilhar parece uma coisa pesada.
Então eu vou falar assim, seja humilde. Enquanto não chegou a estação do propósito que você carrega, seja humilde. Seja humilde para servir alguém, seja humilde para abençoar a vida de alguém, seja humilde para andar do lado de alguém. Enquanto não chegou a estação do propósito que você carrega na empresa que você trabalha, seja humilde, seja fiel, segue a estratégia daquele que está acima. Segue a linha daquele que está acima. Porque daqui a pouco vai chegar a estação do propósito que você carrega, e aí eu falo que ninguém vai te segurar. Humildade, irmãos, significa reconhecer que você não é melhor do que ninguém. Que nós precisamos sentar para aprender. Aceitar a repreensão e a correção de Deus. Não tratar as pessoas como nós não gostaríamos de ser tratado. Humildade é pedir conselho, é ouvir conselho. Humildade é pedir oração. Humildade é reconhecer que você precisa de pessoas, assim como pessoas precisam de você. Não importa o quão grande, o quão bom você seja, você não é melhor do que ninguém, assim como eu não sou melhor do que ninguém. Existem momentos na sua vida, porque a Bíblia diz, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que exalta a si mesmo será humilhado. A gente vê pessoas que são potenciais, que poderiam chegar muito longe, e a gente pergunta por que não estão chegando, porque não conseguem se humilhar, para esperar o tempo, para esperar a estação do propósito que ele carrega. Nós sabemos que Moisés era o libertador. Josué era conquistador. Enquanto não chegou a libertação, não precisava de um conquistador, precisava de um libertador. Naquele momento não adiantava colocar Abraão, não adiantava colocar Samuel, não adiantava colocar Davi. Aquele momento era o momento do propósito que Moisés carregava. A despeito da sua gagueira, a despeito das suas limitações. A humildade de Josué custou muita coisa para ele. Josué foi chamado de bajulador. Josué foi chamado de todo tipo de situações pelos seus amigos. Como eu falei, Josué teve que guardar o seu coração para não se contaminar naquela situação. E em Números capítulo 14 tentaram apedrejar Josué. Quando Josué vai com os espias, que ele está em Cades Barnea, vai na terra prometida, e ele volta com um relatório bom. Tentaram apedrejar Josué porque ele deu uma resposta de fé, porque ele confiou nas promessas, porque ele falou, vamos continuar, vamos perseverar, vamos até o fim, o Senhor vai ser conosco. Se a glória de Deus não tivesse descido e se manifestado, os homens iam apedrejar Josué e Calebe. Porque ele decidiu permanecer no lugar onde Deus o colocou, até que chegasse a estação do propósito que ele servia. Mas nesse tempo nós temos vivido uma estação, aonde o Senhor quer despertar o propósito que cada um de nós carregamos. O Senhor está despertando o propósito que o seu irmão da direita carrega, o propósito que o seu irmão da esquerda carrega, quem está no banco de trás. O Senhor está despertando, o Senhor está trazendo sobre as nossas vidas uma estação, aonde ninguém vai ficar parado. Todo mundo vai ser abençoado, e todo mundo vai abençoar alguém de alguma maneira. Essa é a estação que nós estamos vivendo. Como eu disse aqui, quando chegou a estação da conquista, quando Moisés passa o bastão, quando eles chegam até ali antes do Rio Jordão, e a partir dali a conquista seria com Josué. Agora também na história de Josué, não adiantava trazer Sansão, não adiantava trazer Gideão, não adiantava trazer Davi, não adiantava trazer Daniel, não adiantava trazer o apóstolo Paulo, porque aquela estação era uma estação de conquista. E aí Deus estava levantando um conquistador. Quando chega a estação do propósito que você carrega, meu irmão e minha irmã, assim como Deus falou com Josué, ninguém vai te resistir. Você vai prosperar em todos os teus caminhos. Para onde você for, você vai ser abençoado. E tudo isso vem a partir do projeto, tudo isso vem a partir do plano de restauração e de restituição de Deus, para a minha e para a sua vida, que começa pela humildade, pela humilhação. A obra do Pai nas nossas vidas, ela é completa. Somente com uma identidade restaurada, nós podemos viver a plenitude da restituição de Deus na nossa vida. O Senhor já levantou joiadas na nossa história, como eu disse aqui, e agora o Senhor quer levantar você como joiada na história de alguém, cheio do Espírito Santo, para ensinar alguém a fazer alguma coisa de valor, tomado pela presença do Pai, para ser alguém na vida de alguém, para ser alguém. Quem está com a família aqui, com filhos, com irmãos, com amigos, com o esposo, com a mulher? Eu quero convidar o grupo de louvor para voltar aqui, nós já vamos encerrar. Mas antes da gente orar de uma forma geral,
eu gostaria que você orasse junto com a sua família. Você pode procurar a sua família aí aonde você está? A promessa do Pai é que quando viesse a restituição nas nossas vidas, viria em boa medida. Se você pudesse colocar de pé para fazer essa oração. Declare sobre os seus filhos, declare sobre a sua casa. Situações onde você foi roubado e que nem você sabia. Olha para mim aqui um minutinho. Acredite em mim. As decisões erradas que você tomou foi um roubo que aconteceu na sua vida. Você foi saqueado. Situações que a sua família passou de geração em geração, que o Senhor está anulando e que o Senhor quer cancelar nesta noite. Todo tipo de invalidação, você vai liberar uma palavra sobre a vida da sua família. Você vai destravar um destino. Você vai autorizar os teus filhos a irem muito além. Você vai autorizar a sua família. Se a sua família não está aqui, estende as mãos em direção à sua casa. Se você puder levantar a sua voz, liberar essa palavra, dizer que sobre a sua família, sobre a sua casa estão as bênçãos do Senhor. Espírito Santo, eu quero declarar, porque a tua palavra diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor nos levantou para abençoar. O Senhor nos levantou para somar. O Senhor nos levantou para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Famílias fortes, famílias restauradas, famílias restituídas, famílias que desfrutam de plenitude, de paz, de uma paz que talvez esta casa não tenha visto nestes dias, uma paz que talvez não é a realidade. O Senhor está trazendo hoje. Rompe os laços, destrói os jugos, queima os carros de fogo, destrói muralhas sobre esta casa nesta noite. Nós liberamos a bênção do Senhor, a mesma bênção que estava sobre Abraão, Isaac e Jacó, está sobre esta casa, está sobre essa família. Venha, Pai, um tempo de paz, um tempo de restituição, restituição dos relacionamentos. A tua palavra diz que nos últimos dias haveria comunhão dos pais para com os filhos e dos irmãos para os seus irmãos. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Todas as áreas que os meus irmãos foram roubados, vem uma restituição da parte de Deus. Libera sobre a sua casa, libera sobre a sua família. Rejeita nesta noite no nome de Jesus. Existem situações que você não pode encarar como natural, que são espirituais. Rejeita tudo aquilo que tem que ser rejeitado de sobre a sua casa no nome de Jesus. Todo pensamento cativo à obediência de Cristo, toda mentalidade cativa à obediência de Cristo. Os pensamentos que não estão alinhados com o céu sejam desfeitos hoje no nome de Jesus. Os sentimentos que não estão alinhados com o céu sejam desfeitos hoje no nome de Jesus. Vem sobre as nossas casas a promessa do Espírito Santo, a promessa do romper, a promessa do extraordinário de Deus. Vem sobre as nossas casas a funcionalidade da família como Deus criou. Uma família com muitos irmãos, todos iguais a Jesus em caráter e autoridade.